Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor André Araújo, estou chegando para gravar mais um vídeo para o nosso canal Futsal Século XXI, canal que é dedicado exclusivamente para a formação de treinadores de futsal ou aspirantes a treinadores. Então, se você curte futsal, se você quer trabalhar com futsal, já trabalha ou conhece alguém, já se inscreve no canal, deixa o seu like, faz um comentário, qualquer dúvida a gente está aí à disposição. Bem, o principal objetivo do nosso trabalho aqui dentro das redes sociais é a formação profissional para treinadores de futsal ou aspirantes a treinadores. E nessa aula o que eu vou falar para você? O tema desse vídeo ele é sobre a imagem dos atletas nas redes sociais. Então eu vou trazer aqui 5 dicas de como você pode melhorar a imagem do atleta de futsal nas redes sociais. É um tema muito importante para o treinador. Muita gente acha que não deve se envolver nesse assunto, que cada um tem a sua própria vida, mas eu vou mostrar para vocês aqui de maneira bem didática como que esse assunto tem feito a diferença na carreira aí de muitos atletas, muitos treinadores que estão orientando bem os seus atletas. Acho que passa por nós também conhecer um pouco mais sobre esse mundo, conhecer um pouco mais sobre como é a relação entre os atletas e a internet, e as redes sociais e tudo que envolve, e usar tudo isso de maneira positiva para que a gente consiga crescer e que o principal beneficiado seja o futsal e os treinadores que utilizam aí dessas metodologias, dessas dicas que eu vou estar trazendo aqui para vocês. Bem, 5 dicas para fortalecer a imagem do atleta de futsal nas redes sociais. Eu destaquei aqui atleta de futsal porque eu sei que tem muitos atletas aí de diversas modalidades que dão show nas redes sociais e dá até para a gente fazer um vídeo depois colocando aí alguns exemplos. Eu vou trazer aqui no vídeo, tá logo no início, 3 exemplos de outros atletas e vocês vão poder curtir aí e tá sabendo um pouco mais e tá vendo na prática aí tudo isso que eu estou colocando aqui para vocês. Cara, e aí o que me fez trazer esse assunto aqui é que cara, a imagem dos atletas nas redes sociais é importantíssima nos dias de hoje. A gente tem aí praticamente acesso a canais de atletas em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, existem, se a gente considerar também os aplicativos aí de comunicação como WhatsApp e Telegram, a gente também precisa ter muito cuidado porque são instrumentos e ferramentas aí muito poderosas com relação à propagação de informação, à divulgação de conteúdos, a negócios, a entretenimento, e você pode ter tanto aspectos positivos, como a intenção nossa aqui é tá levando isso de uma forma positiva para o treinador e para todo o seu trabalho, mas você também tem um lado negro de tudo isso, muitos atletas aí não sabendo utilizar, não procurando aí melhorar a sua imagem ou mesmo não se importando com isso, e isso é extremamente prejudicial, não apenas para o atleta, mas para tudo que envolve a carreira desse atleta, inclusive a sua equipe, tá? E os profissionais que ali estão e que tem a sua imagem ligada àquele atleta. E aí, uma coisa importante para a gente falar no começo aqui é que através das redes sociais os atletas eles estão conectados com uma rede de fãs e de seguidores e de pessoas que acompanham o trabalho daquele atleta, mas precisa ir mais além. E quando a gente faz mais além, o atleta ele precisa também estar conectado com o torcedor, com o patrocinador, com o parceiro. Então é muito importante que os atletas desenvolvam esse aspecto empreendedor mesmo do esporte. Acho que a gente tem visto isso, um investimento no esporte muito alto e todo mundo que investe quer retorno, e esse retorno passa sim pelo comportamento dos atletas nas redes sociais. Existem modalidades e clubes que com cláusulas contratuais, a gente tem visto aí exemplos muito legais em outros esportes, como a Fórmula 1, por exemplo, o tênis, onde os atletas, o basquete na NBA, os atletas pós-jogo eles precisam ficar na quadra e a entrevista é feita para todo o público que está ali consumindo aquele evento
ao vivo. Então, são estratégias aí que vale a pena a gente estar estudando e estar aplicando. O futsal tem crescido muito também em relação a isso. A gente tem tido muitos jogos aí transmitidos ao vivo, seja em TVs dos próprios clubes, seja por TVs de canais no YouTube. Então a gente tem tido um crescimento e aí a exposição do atleta aumenta e ele precisa sim, de repente, entender que existem muitas pessoas ali que estão preocupadas com o desempenho da equipe, com o crescimento do projeto de futsal ali, e então ele tem que cuidar não só da imagem dele pessoal e dar atenção para os seus fãs, mas também cumprir essa parte aí que vai agregar em todo um coletivo da sua equipe. Cara, e aí os exemplos que eu quero trazer aqui, eu vou trazer 2 exemplos de atletas que assim, eu acho que eles vão do céu ao inferno com muita facilidade quando o assunto é rede social, é exposição na mídia. Um deles é o Djokovic, o tenista, então ele assim, é um cara fantástico, ele é muito carismático, mas que durante a pandemia teve aí uma questão muito polêmica relacionada à vacina, então a imagem dele foi realmente muito prejudicada em relação a isso. Ele teve problema com eventos para entrar em determinados países, eventos grandes, ele acabou ficando de fora. Ele teve problemas até com patrocinadores, tá? Não sei bem ao certo se ele teve algum rescindido, mas com certeza os patrocinadores dele tiveram a imagem também arranhada por conta de algumas atitudes dele nesse período. E ao mesmo tempo ele é um cara que de repente tem ações, principalmente durante os jogos, relacionadas a fair play, relacionadas ao fator humano, a como ele trata ali o pessoal que está trabalhando nos jogos. Então é um cara que de repente ele sabe explorar muito bem esse lado da mídia, das redes sociais, para estar valorizando cada vez mais a sua imagem. O outro é o Balotelli, um cara de repente fantástico dentro de campo, que de repente luta pelo racismo como ninguém há muito tempo e de repente ele tem aí muita facilidade também, a mesma facilidade que ele tem para defender causas aí como combater o racismo, tá? Tem uma imagem histórica dele, tá? Em um jogo da seleção italiana. Ele consegue também se envolver em diversas polêmicas e a última delas aí a gente está vendo ele num clube da Suíça, onde só tem confusão desde o início que ele começou no clube até agora. Ele tem se envolvido em muitas confusões. Então a gente vê, são 2 exemplos de como as redes sociais favorecem ou atrapalham a carreira de qualquer atleta. E o atleta de futsal precisa estar muito atento a isso também. E o terceiro exemplo é um exemplo muito legal do futsal. Eu queria destacar aqui, cara, a imagem nas redes sociais do Rodrigo, capitão da seleção brasileira, multicampeão, atleta do Magnus Sorocaba. O Rodrigo ele explora muito bem a questão de estar mediando aí o interesse dos fãs. Então ele atende muito bem a galera que de repente vai atrás dele aí pelas redes sociais. Ele valoriza muito o trabalho que é feito pelo clube, ele valoriza os momentos da seleção brasileira. Ele, quando tem que criticar, ele tem um tom educado, sempre com muita ética, mas ele não deixa de criticar quando tem algo que é relevante para o crescimento coletivo. Então é um exemplo muito legal de alguém que está preocupado com o crescimento coletivo e que por isso acaba tendo a sua imagem também valorizada. No momento que os atletas de futsal entenderem que o coletivo ele deve sempre vir antes do individual, com certeza ele vai estar se valorizando e vai estar conseguindo muito em relação a tudo isso que eu falei no início: patrocinadores, clubes, torcedores e principalmente os fãs que de repente seguem aí e esperam uma conduta desse atleta como a que o Rodrigo tem. Cara, e aí vamos para a parte principal do vídeo. Eu vou deixar 5 dicas aqui para você, treinador, tentar transmitir para o seu atleta. Para você, se você é atleta já, você pode estar seguindo essas dicas aí e tá valorizando cada vez mais a sua imagem
de atleta de futsal nas redes sociais? Cara, a primeira dela é você ser autêntico. Então, a galera gosta muito de autenticidade, não tenta, de repente, passar algo que você não tem ou que você não é. É, compartilhar coisas que são realmente importantes para você, então não adianta você colocar algo lá que você nem sabe o que significa, não gosta, ou de repente não tem, não, coloca algo que faz diferença, faz sentido para a sua vida, a galera vai gostar muito de saber, e aí vale a pena você estar colocando momentos, tá? Até mesmo fora do futsal, então muita gente tem curiosidade para saber, claro que existe todo uma cartilha aí do atleta que tem que ser seguida como um exemplo, entendeu? O atleta de futsal está muito ligado à questão educativa, à questão de saúde, à questão de social, enfim, o futsal é uma modalidade que de repente tem muita gente que se espelha nos atletas, então é muito legal que quando você adotar aí postagens que mostrem momentos fora do esportes, que sejam momentos de valores educativos. Segunda dica que eu tenho aqui, pô, acho que essa dica aqui é uma dica para qualquer pessoa que usa internet, mas quando se fala, como a gente está falando de futsal, ela vai direto para o atleta de futsal. Pense antes de postar. Então, assim, evite um impulso, você de repente entrar lá e tá de cabeça quente, pô, aí começa a descontar em todo mundo. Então, assim, é muito importante que você tenha uma estratégia, tá? E que você tenha consciência de que o seu perfil como atleta você é uma pessoa pública. Então é preciso ter muito cuidado, principalmente porque quando você quer de repente desabafar ou colocar, geralmente vai ter outro lado da história e as coisas, entendeu, não ficam bem quando resolvidas no ambiente virtual. Acho que hoje não tem mais necessidade de tanta exposição em relação a isso. O futsal é um esporte que evoluiu muito, existem muitos canais aí para você de repente colocar a sua insatisfação e também ninguém entra lá para de repente ver situações aí de repente que não interessam. O cara quer saber, entendeu, de coisas relevantes, de coisas que são atrativas para o público. Pense no que você gostaria de estar vendo, entendeu, nas redes sociais, e aí você precisa entender que as pessoas vão de repente estar te acompanhando e é muito importante que você não crie polêmicas sem necessidade que não vão levar a lugar nenhum. Então é muito importante que você pense antes de postar, porque as pessoas podem de repente interpretar aquilo que você coloca de uma maneira diferente, nem sempre vão entender o que você está querendo colocar. E o principal, milhões de pessoas vão ter acesso a qualquer coisa que você colocar. Então isso talvez é o mais importante, as pessoas não pensam e aí, quando elas vão tentar corrigir ou se desculpar por algum erro, isso já foi viralizado e aí você acaba se complicando por uma situação bem simples. A terceira dica é você manter um bom comportamento. Cara, o que seria um bom comportamento? Eu diria que um comportamento muito desagradável é de repente você exagerar em postagens que se referem a bebidas alcoólicas, a festas, pouca coisa sobre treinos e jogos e futsal. Então muita gente que trabalha com futsal com certeza vai estar acompanhando o seu perfil, até porque você pode trabalhar com essas pessoas no futuro. Se você já trabalhou com essas pessoas, elas podem ter referências e quanto melhor a sua imagem, melhores serão as referências das pessoas com quem você já trabalhou. Hoje a gente tem as redes sociais como uma ferramenta muito forte também de consulta pelos treinadores e eu vejo muitos treinadores reclamando e com razão de que quando eles vão de repente dar uma olhada, cara, assim, faz parte isso, a vida nossa hoje ela tá muito na internet, a gente acaba ficando refém de muitas coisas no mundo virtual, tanto para entretenimento como profissionalmente. Então assim, é natural que um treinador ao pesquisar um atleta ele dê uma olhada, tá ali no Instagram, no Facebook, e aí se ele não gostar do que ele vê, cara,
isso é meio caminho andado para ele não contratar um atleta, ou para ele não indicar, e aí muitos atletas acabam insistindo nesse erro. Eu acho que eu não estou de repente julgando ou colocando o que é certo e errado, mas eu estou colocando algo que de repente as pessoas interpretam dessa maneira. Então, à medida que você é um atleta de futsal e você não tem dentro da rede social, que tem muitas pessoas te seguindo, momentos ali que bons dentro do esporte que você faz, realmente é uma situação que você precisa rever e começar a reorganizar. Hoje a gente tem uma cobertura midiática fantástica que é possível você ter acesso a fotos, a vídeos e tá sempre colocando aí no próprio treino. Tá? Os jogadores levam celular o celular fica no banco de reserva, entendeu? Então, assim, e aí você pode tirar uma foto ali no fim do treino e de um exercício, pode pedir pro treinador autorizar você, deixa eu estar filmando alguma coisa aqui. Muitos atletas fazem isso e, cara, as pessoas adoram isso, adoram e por que adoram? Porque a gente tem uma cultura do treinamento, do esporte de rendimento ser fechado, então por muito tempo, e assim até hoje tem os motivos também por ser fechado, é uma competição, muitas vezes você precisa ter segredos ali que só na hora do jogo serão revelados, e aí quando existe a abertura e quando você tem a oportunidade de assistir alguma coisa ali daquele atleta, as pessoas realmente vão ficar muito curiosas e isso vai ser muito bom para a sua imagem. É uma maneira as pessoas vão ter gratidão por você estar compartilhando um momento que é tão difícil delas conseguirem. Cara, a quarta dica, seja ativo. Estou com o notebook aqui com uma listinha que eu fiz. Tá? Aliás, esse vídeo, ele, antes de se tornar um vídeo, ele foi publicado no blog, tá? Da FS21. A gente voltou a escrever de novo, então ele é um artigo que acabou virando um vídeo e aí eu tô com o artigo aqui na minha frente lendo para vocês. Eu vou deixar o site, tá na descrição do vídeo, se você quiser depois ler o artigo também ou compartilhar com alguém ou mandar, ele tá, tudo isso que eu tô falando tá escrito no artigo. Cara, mantenha-se ativo nas redes sociais. Isso é outra coisa também que é muito importante. A partir do momento que você se coloca nas redes sociais para melhorar sua imagem, você tem que dar atenção para os fãs, para os torcedores. E parece fácil, mas a partir do momento que você, imagina você entrar todo dia lá, ter 20 comentários. Sim, você tem que responder todos. Responder, se o cara, e aí entra Instagram, Facebook, YouTube, então você tem que monitorar essas contas e muitas vezes são dúvidas simples, tá? Você tem que ser extremamente educado para conversar com essas pessoas. Use as ferramentas também que elas disponibilizam aí de segurança para você de repente não ter transtornos e não ser incomodado por pessoas aí que de repente só querem te azucrinar ou torcedores de outros clubes ou alguma maldade que a pessoa quer escrever ali, você tem como filtrar isso também nas configurações e é muito fácil, tá? Então não se estresse, não tenha problema nenhum em excluir qualquer coisa que você acha que não vai agregar ali para sua imagem e que de repente a pessoa não está interessada naquilo e está interessada só em se aparecer. A gente tem muito isso, então por isso que é importante você estar monitorando para você evitar que qualquer coisa desse tipo fique no seu perfil. Caso o comentário tenha sido publicado, você tem a chance de ir lá e rever isso. E a ideia é você de ser ativo, é você ter mesmo uma organização, você ter uma sequência de posts, você ter de repente um trabalho para isso, separar algum momento do seu dia para estar cuidando disso. E aí dentro disso, cara, tem uma coisa interessante aqui que eu pesquisei que valoriza muito a imagem do atleta nas redes sociais, é você estar acompanhando outros atletas, você de repente
se você tem um fã famoso, você também, entendeu? Retribui ali todo o carinho que ele tem pelo seu trabalho. A questão de você estar interagindo com os patrocinadores, com os parceiros, com outras equipes, com outros treinadores, então isso é uma coisa muito legal que a pessoa que entrar na sua conta, que começar a te seguir, ela vai ver que você realmente tem um engajamento muito forte com o futsal. Tá? Esses dias a gente comentou uma coisa até interessante que negativa, uma coisa ruim, que o atleta de futsal no Brasil ele assiste a NBA. E aí a gente tem muitos jogos da Liga Futsal de alto nível, jogos emocionantes que ainda tem uma audiência muito baixa. Então o futsal ele precisa evoluir muito nessa questão de os primeiros consumidores naturalmente devem ser aqueles que fazem o esporte. Então se você só joga e você não tem nenhuma preocupação com o crescimento da modalidade, isso é muito ruim, vai demorar muito para o futsal alcançar um status aí de esporte olímpico, digamos assim. Eu acho que já tem todas as condições técnicas, condições de estruturais, condições de número de praticantes, mas eu acho que ainda deixa muito a desejar em relação ao evento futsal, à promoção do esporte, a questões de mídia, como é feita a interação do público com os atletas. Então isso quem está conseguindo. Tá? A gente tem exemplos tanto no Brasil quanto fora eu citei aqui o Rodrigo, por exemplo. Então quem está conseguindo superar essa barreira já coloca o futsal num patamar de esporte olímpico. Acontece que são muitas pessoas que precisam superar isso. A gente não depende apenas do Rodrigo. O Rodrigo é o capitão da seleção brasileira, foi o capitão da seleção brasileira, é um cara extremamente vencedor, mas o futsal não depende apenas dele. A gente tem, por exemplo, na seleção brasileira, o técnico da seleção brasileira defende muito isso que eu estou falando aqui, mas também existem outras pessoas que estão acima dele e que precisam também ter esse entendimento. E os atletas, por sua vez, eu diria que os atletas têm muita força na questão que nós temos muitos atletas. Então é preciso que esses atletas comecem a ter uma visão, e a maneira mais abrangente que eu achei de repente transmitir isso é através do quê? Da formação do treinador. À medida que o treinador forma a galera para ter essa percepção de que o cara está investindo no esporte, eu preciso dar um retorno, o mínimo que eu tenho que fazer é ir lá e dar uma curtida, ir lá e de repente fazer uma visita na loja dele. E eu vejo muita gente sofrendo muito para convencer os atletas achando que é o contrário. Não, o cara da loja que tem que ir lá na casa dele, o dono da empresa que patrocina a equipe tem que ir lá tirar foto com ele. Cara, então assim, a gente não vai evoluir dessa maneira. É preciso ter um entendimento. E aí, assim, eu estou dando dicas aqui de maneira bem simples, bem iniciais, mas eu vou tentar em outros momentos me aprofundar mais nesse assunto para que cada uma dessas dicas aqui sejam transformadas em ações práticas. Eu já tenho alguns resultados que eu tenho visto e que eu tenho aplicado também, e são situações que dão certo, dão muito trabalho também. Então o treinador ele tem que ter trabalho, tem que sair um pouco da quadra apenas, entendeu? Deixar de pensar só no jogo para pensar em questões também que envolvam toda a estrutura da equipe. E aí, cara, tem uma outra situação aqui, que aí essa quinta situação é um toque para você que, de repente, se você tem um contrato com um clube profissional, se você está jogando fora, se você, de repente, já tem uma carreira e você já sabe que você vive do futsal, cara, considera trabalhar com um profissional de marketing. Vale muito a pena você ter uma assessoria, ter alguém para te ajudar, ter alguém para, de repente, cuidar dessa parte. É uma tranquilidade, a pessoa ela vai criar estratégias para de repente você agregar a sua imagem a boas marcas, vai aumentar a sua receita. Então isso aqui já entra numa das situações que a gente tem colocado na formação dos treinadores, que é mostrar o potencial que o futsal tem como produto. Eu vejo muitos atletas já explorando. Tá? Muitos treinadores também estão levando isso para suas equipes. Tá? Hoje, por exemplo,
à medida que eu estou falando para vocês aqui, a gente tem uma pesquisa de mercado para saber quais empresas teriam retorno em patrocinar a nossa equipe. Então isso é algo que muito além do que a gente pensava aí há um tempo atrás, onde simplesmente a empresa vinha, pagava algumas despesas, tinha um acordo e ficava elas por elas. Hoje não, você precisa agregar muito, você precisa além de receber todo o apoio, todo o suporte que a empresa está disponibilizando para a equipe, você precisa garantir que ao final daquele acordo ela vai ter o retorno de pelo menos o investimento que ela fez. E aí, se você consegue isso, as chances daquele acordo ter sequência, a gente tem visto aí empresas que continuam por muito tempo nas equipes, porque realmente elas estão satisfeitas e o faturamento por conta daquele patrocínio aumentou e você tem como mostrar isso. Então é um trabalho também. E aí o profissional de marketing ele vai te dar um olhar geral sobre tudo isso, ele vai poder direcionar você para ações estratégicas, vai poder de repente colocar aí a sua imagem em evidência, tá? E a chance de você ter ganhos extras e o seu clube também se beneficiar muito, porque tem um atleta que está de repente cuidando bem da imagem e a imagem do clube está junto ali, realmente isso vai fortalecer muito a sua imagem. Porém, a gente sabe que tem um custo, por isso que eu falei, é uma dica para quem de repente, se você não tem condições, você pode de repente tentar aí pegar algumas dicas com alguém que você conhece, de repente estudar um pouco sobre o assunto também. A gente tem muitas facilidades hoje para de repente crescer em redes sociais como YouTube, Instagram, TikTok. Então é isso. Gente, em resumo, vale muito a pena você cuidar da sua imagem como atleta de futsal nas redes sociais. Toma cuidado, porque da mesma forma que muitas ações vão te ajudar de maneira positiva, existem muitas coisas ruins que cercam aí o mundo digital e que se você não tomar cuidado você pode sim cair em armadilhas, ter a sua imagem explorada de uma forma muito negativa e isso é ruim para o futsal. O treinador pode fazer muito em relação a isso, começando pela sua própria imagem, tá? Eu acredito que o treinador tem que ter uma imagem muito boa nas redes sociais e também orientando os atletas. Então o treinador ele não precisa aparecer tanto, nem tem necessidade disso, mas ele precisa sim estar orientando os atletas, deixar de repente de lado isso, porque não, eu não quero me envolver, cara, isso vai fazer diferença no seu trabalho, não é porque você quer ou porque você gosta, cara, vai lá, dá um toque para o seu atleta, fala, você precisa melhorar isso, eu estou vendo coisas assim que não combinam com o nosso esporte, tá? A gente está buscando patrocinadores que tenham outros valores, eles também não vão gostar de ver isso aqui, e você pode também, entendeu? De uma maneira mais radical, selecionar, como eu falei aqui, cara, pesquisa já, porque à medida que você pesquisa atletas que cuidam da imagem, é um trabalho a menos que você vai ter que fazer. Se você precisar mudar tudo isso que eu estou falando em um grupo de 15, 20 jogadores, é muito difícil. Você vai quebrar a cara com muitos patrocinadores, muitas ações nas redes sociais, nos jogos, muitos eventos não serão feitos porque você não tem o perfil adequado dos caras ali que estão na linha de frente, que são os jogadores. Certo? Então, assim, dê atenção para esse assunto e depois eu gostaria até que vocês escrevessem, dessem um retorno, um feedback aí, porque é um assunto que eu tenho estudado muito, tenho aplicado e tenho conseguido bons resultados. Espero que vocês consigam também ótimos resultados. Cara, queria agradecer, deixar aí, entendeu? Último recado para vocês, se inscreverem no canal, compartilhar, a gente vai voltar a gravar muitos vídeos, tá? A partir do segundo semestre agora novamente. Devemos ter um novo lançamento muito em breve, tendo a data eu já coloco aqui para vocês, e é isso, valeu, obrigado, até o próximo vídeo.